a gente tem duas partes na nossa apresentação. Essa primeira a gente vai falar sobre tendências do turismo focado no bem-estar. E depois a gente vai bater um papo onde a Danila vai dividir comigo o que a Boa Papaya tem feito, o que tem de interessante dentro essas quatro direções de tendências que a gente rastreou. Para me apresentar, eu sou Andrea Bisker, tenho 52, estou pilotando junto com 3 amigas o Melhor aos 50, que depois eu vou contar para vocês um pouquinho, que a gente vai falar sobre coragem e vulnerabilidade. E eu acho que já tenho uns 25 anos no universo da moda. Comecei no universo da moda porque eu trabalhava numa empresa chamada Lectra, que é uma empresa de tecnologia francesa. Depois, há 15 anos atrás, o fundador da WGSN me convidou para trazer a empresa para o Brasil. Eu trouxe. Eu fundei a minha, que chamava Mindset, para poder trabalhar a WGSN no Brasil. Fiquei alguns anos, eu sei a data exata porque eu estava grávida quando ele me entrevistou, que eu já achei incrível um empreendedor entrevistar uma grávida de 6 meses. Né? Acho que era porque era o segundo filho. Com o segundo filho você já sabe que tudo bem, está mais fácil. E aí eu vendi a minha empresa para esse grupo em 2013, fiquei 2 anos no comando da empresa, na América Latina. Depois eu fiquei no Non-Compete, que foram 2 anos sabáticos espetaculares. Pena que eu não te conhecia antes, que eu teria feito viagens muito mais legais. E aí, há 2 anos, o fundador da WW, que chama Mark Worth, ele me convidou para trazer a nova empresa dele, que é uma plataforma inglesa. Vou contar um pouquinho aqui para vocês, muito rapidamente. É uma plataforma inglesa de inteligência de mercado e de inovação. A gente tem 150 pessoas, a maioria em Londres, tem Tóquio, tem São Paulo, tem Nova York, tem Los Angeles, que rastreiam tudo que tem de novo, o que tem de inovador em mais de 20 indústrias. Uma delas é da hospitalidade. Então, assim, a Ana Maria me viu falando, a gente falou sobre tendências do SXSW. Então, sempre que o assunto é olhar para frente, é futuro, a gente olhar engajamento, como as pessoas estão consumindo, como as pessoas estão se relacionando, quais são os novos produtos que existem, que as pessoas vão consumir nos próximos anos. É disso que a gente vende, que a gente trabalha um conteúdo. São essas empresas, são só 500 clientes no mundo, é boutique. Aqui no Brasil eu tenho 18 clientes. Quem são as empresas que absorvem esse conteúdo? Google, Pernod Ricard, Ambev, Nestlé, agências de publicidade, é o pessoal de inovação e de consumer insights que precisam estar sempre de olho qual vai ser o próximo produto, ingrediente, como é que as pessoas estão consumindo, como é que elas estão olhando para novas formas de tudo. E aí essa pesquisa, ela foi solicitada por tem eu acho que é um dos maiores grupos de eventos do mundo, chama READ, e eles têm uma feira que a Danila conhece bem, que é a ILTM, que é da indústria do luxo para o turismo. E há 2 semanas atrás eles fizeram um evento, tinham 600 agências, todo mundo do mercado, da indústria de turismo do luxo, e eles me convidaram, comissionaram a Stylos para fazer uma pesquisa sobre os principais direcionamentos do turismo do luxo, com foco no bem-estar. E eu estou contando isso para vocês porque eu pedi licença para eles, para trazer uma apresentação que a gente fez, acho que foi há 2 semanas atrás, e que tem tudo a ver com o evento de vocês, tem tudo a ver com um evento aqui, que é o focado no wellness, no bem-estar. E aí eu queria agradecer a Boa Papaya, que foi quem trouxe a gente para cá e trouxe a possibilidade da gente estar aqui dividindo com vocês. E a Lu e a Eva, amores, minhas companheiras de viagem maravilhosas, a gente foi juntas para o SXSW. Alguém já foi? Tem que ir de novo, né? A gente vai de novo com a Andréa Janer. Aliás, você podia organizar nosso grupo lá, Dan, porque vale cada centavo, gente. É em Austin, é aquele festival de inovação, é para todo mundo, para quem quiser, em todas as áreas mais diversas. É um mergulho de inspiração. As meninas piraram com a palestra da Gwyneth Paltrow, Goop. Foi maravilhoso, né? O assunto era conexões humanas, era vulnerabilidade, foi muito legal. Então, eu estou aqui porque eu amo muito essas mulheres e adoro, elas me inspiram e eu adoro dividir conhecimento e conhecimento com elas também. Então, eu tenho a minha colinha, que está aqui,
porque é uma apresentação que foi escrita pelo meu time, então a gente estudou para trazer para vocês, são 30 minutinhos que eu vou dividir com vocês, depois a gente vai conversar, cada um deles, o que tem já novo dentro dessa área. Ela tem uma pegada um pouco de business, porque ela foi feita para a indústria do turismo, mas eu acho que vocês vão curtir, porque tem aqui muitas ideias para os próximos destinos, tá? Então, assim, antes de mergulhar em tendência, tem uma coisa muito legal para dividir com vocês, que é assim, quando a gente falava do bem-estar, todo mundo achava que era uma tendência rápida, que ia passar, que era uma bobagem. Mas é algo cada vez mais importante, cada vez mais sério, cada vez mais representativo. É uma indústria que representa, se eu não me engano, são 37 trilhões de dólares no próximo ano. Então, é uma indústria extremamente importante. Começou no ano 2000, esse conceito a ganhar força comercial, e assim, está longe da verdade, a gente achar que é uma moda passageira. Então, uma década depois, é inacreditável o que tem de soluções, de produtos. As meninas do Mink me pediram para falar um pouco da indústria do cannabis. A gente pode falar também depois que terminar essa apresentação, mas, por exemplo, a indústria do cannabis, que tem tudo a ver com a indústria do bem-estar, nos últimos 2 anos foram lançados mais de 65 mil produtos com um dos ingredientes que é o CBD, que é o ingrediente que traz o bem-estar. Então, assim, é uma indústria gigantesca, a cannabis está dentro dela, né? Então, assim, a gente tem de moda, produtos embalados. Esse aqui é um exemplo da Lush Moods, que ela usa óleos e ervas naturais para efeitos desejados, como acalmar, como energizar. Acho que tem um monte de gente aí, Daniela Mota, um monte de gente apresentando produtos assim hoje, né? Então, a gente tem diversas indústrias navegando nessa área do bem-estar. Não é uma coincidência que a gente tem o Google e a Apple que estão se esforçando no desenvolvimento de ferramentas de bem-estar, como aquele módulo do turno noturno que você tem, a tela fica mais clara, ou um Instagram que te avisa que você já está usando eu coloquei a mais de 20 minutos, gente. Em 20 minutos do dia, começa meia-noite, meia-noite e 20 ele já me avisa todo dia, você já está usando os 20 minutos que você podia. Aí eu deixo para lá, acho que eu tenho que botar mais tempo. Você tem aquele aplicativo Breath, que lembra de você ter 1 minuto de respiração e de introspecção todos os dias. O rastreador de bem-estar digital do Google, que ajuda a gente a gerenciar o tempo que a gente gasta com os aplicativos, porque é uma sociedade das telas, cada vez mais, né? Repara hoje, quando você chegar em casa, quem tem filhos, ele está com o iPhone, a gente tem o iPad, a gente tem o notebook, tem a tela da TV. É assim que a gente vive hoje, a gente vai falar disso. A gente quer fugir disso cada vez mais, é isso que tem a ver também o bem-estar. Vigilantes do peso, eles recentemente relançaram, se reposicionaram, como hoje chama Wellness That Works, WW, que era Weight Watchers. Eles trocaram, porque, gente, não é sobre perder peso, né? É sobre ter saúde, é sobre ter uma vida melhor. Eles, aliás, acabaram de lançar os cruzeiros deles, chamado WW. Quer dizer, então está todo mundo nessa onda, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muitos produtos, muitos serviços. Esse aqui, por exemplo, é um lançamento da Whoopi Goldberg, que lançou uma linha com base no cannabis, no CBD, que é para cólica e para TPM. É assim, milhares e milhares de produtos sendo lançados. Esse outro, à esquerda, chama Ganja Yoga. É um yoga que você faz junto com cannabis. Aqui não é CBD, aqui é THC, que é para você fazer um yoga viajante. Então, assim, tem muita, gente. Eu podia passar o dia inteiro aqui falando para vocês dos novos produtos que foram lançados nessa área de bem-estar. Então, só que o nosso assunto hoje vai ser viagem, né? Mas e por que a gente fala tanto de bem-estar? A gente tem um estilo de vida extremamente veloz hoje. A gente está vivendo mais tempo, a gente quer chegar lá nos 80, nos 90, nos 100, bem, preciso parar de fumar. Que ridículo, né, fumar ainda. O estresse, a infelicidade que a gente sente, isso tudo faz com que o bem-estar ele se torne algo essencial nas nossas vidas, na vida moderna. E muitas marcas estão hoje tapeando, estão lá pisando nessa arena e tocando nos desejos que são subconscientes dos consumidores. E a mensagem que eu quero transmitir para vocês hoje, bem-estar não é só uma tendência, é uma necessidade humana, ela é real e ela é extremamente lucrativa. Está aqui o número, olha, de acordo com o Global Wellness Institute, atender essa necessidade dos seres humanos hoje representa uma indústria de quase 4 trilhões de dólares. Né? Então, eu estou acompanhando a It Brands. Primeiro foi, e é legal, porque primeiro foi uma história muito legal na área da moda, depois as meninas têm o giveaway, e como elas são muito, muito smart,
entenderam que o wellness é a grande história, né? E está tudo misturado, tudo junto e misturado, né? Então, é uma indústria que só cresce. E no que se refere a viagens, por isso que a Danila já está trabalhando isso, o conceito de bem-estar ele é incrivelmente poderoso. E por que isso acontece? A gente trouxe muito bem-estar dos ultra-ricos, os dos ricos, mas eu acho que serve para todo mundo, na verdade. Porque os viajantes que estão buscando bem-estar hoje, eles normalmente são mais abastados, são mais educados, são bem viajados e são dispostos a experimentar novas experiências. E a América Latina foi um dos focos da apresentação. Em 2017, os consumidores gastaram aproximadamente 35 bilhões de dólares em turismo do bem-estar. Esse número deve continuar crescendo aí, bom para a Blue Papaya, num ritmo super saudável nos próximos anos. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como as marcas de viagens experientes estão aproveitando essa oportunidade de maneiras super inovadoras e muitas vezes inesperada. Então, bem-estar para a indústria de viagens está amadurecendo em algo que vai muito além de um spa simples num hotel. É muito mais do que isso, é experiência, é mergulho. E esses são os 4 temas que eu vou conversar com vocês. E só um aviso rápido, tem outros movimentos também. Eu trouxe os 4 que a gente entende que são super relevantes para o mercado da América Latina. Mas, no final, eles estão levando nossa humanidade para aquilo que a gente está perdendo nas nossas vidas diárias, que é o tempo fora da gente mesmo e para trazer a gente back to life, que era o tema desse evento de viagens. De volta à vida, fora dessa sociedade impiedosa das telas. Esse material, ele pode ser dividido, a ILTM distribuiu para todo mundo, então se vocês quiserem, tenham o meu contato, tenham o contato da Danila, a gente distribui para vocês, tá? Então, eu queria então começar com o check-in, tune-out. Tem uns temas que são mais legais em inglês que em português, mas basicamente é você... o check-in é difícil de traduzir, mas o tune-out é você se sintonizar com você mesmo. Então, assim, mesmo com tecnologia, automação, elas em muitos aspectos elas facilitaram as nossas vidas, elas tornaram ao mesmo tempo as nossas vidas muito mais desagradáveis. Sabe aquela história de que a tecnologia me inventou problemas que eu não tinha, né? Então tem uma sensação de que ao invés de liberar a gente para atividades de lazer, pelo contrário, a gente tem uma agenda cada vez mais lotada e a tecnologia simplesmente ela permitiu a gente colocar mais responsabilidade naquelas que a gente já tinha. Então, cada vez mais a gente se sente extremamente sobrecarregado com as nossas vidas diárias. Não sei, alguém se sente assim? Aqui? Né? O yoga já... Não, eu vou falar, para acompanhar essas duas aqui no SXSW, canseira. Porque é de manhã, é o dia inteiro, é à tarde e à noite também, né? E assim, tem um dado que é super alarmante, que em 2 anos, o grande problema hoje, grande doença da humanidade hoje é a obesidade. Ansiedade e depressão, em 2 anos, vai ultrapassar. É a grande doença da humanidade, então, a ansiedade e depressão. Em muitos jovens, né, a gente está acompanhando isso como um todo. Então, porque para a gente se esforçar para manter esse ritmo, sempre conectado e hiperconectado, na verdade, vocês perceberam o tema saúde mental, que é cada vez mais relevante? É porque a galera está realmente pirando, com tanta informação, com tanto to-do. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 2005 e 2015, teve um aumento de 15% nos transtornos de ansiedade em todo o mundo. E ela vai ser de novo. Em 2020, a gente vai ter depressão como a maior causa de doença. E como é que a gente remedia essa ansiedade que tomou conta das nossas vidas? Meninas, venham mais para cá, ó. Essa que está vindo aqui, que está passando, é minha melhor amiga, ó. E ela é super discreta, ela odeia que chamem a atenção. Ela chama Rosana. Então, a gente rastreou na Stylus uma tendência crescente para remover o estímulo sensorial. E a gente vai enfrentar isso. A gente precisa de um pouco mais de calma para a gente ter fôlego para abraçar os desafios da nossa vida. É bem desse jeitão aqui que a gente está, né? A gente está numa cápsula e tudo que a gente quer é ficar em silêncio, sem sentido. Vocês vão ver que a gente quer o contrário também. Então, tem pacotes de desintoxicação digital que a gente vai ver depois o que a Blue Papaya vende, mas eles são cada vez mais constantes e muitas vezes você pode ter uma iniciativa simples. Olha um exemplo desse hotel, que é um hotel que ele tem uma suíte chamada Suíte Checkout, é um hotel Belora de Gotemburgo. O que ele faz? Ele tem essa luz, que enquanto você está usando a internet, ele está medindo e ele vai escurecendo o quarto,
e a luz vermelha vai mostrando que você está a perigo, que você está muito tempo, mais do que você devia, navegando nas suas mídias sociais. E se você conseguir não navegar, ele te dá, é uma noite só, mas ele te dá aquela suíte de 260 euros gratuito. Então, é uma forma divertida que o hotel encontrou de falar, ei, vambora, vamos passear, larga o seu celular. Então, essa é a Julieta Dexter, da Communication Store, e ela fala que, dado esse ruído constante, a desordem, as mensagens estão o tempo inteiro pipocando na nossa frente, o consumidor de luxo, ele está buscando menos. A gente já ouviu isso, né? Menos é mais, cada vez mais. Então, quietude, reflexão, atenção plena, presença presente, esses são os temas do novo luxo, né? Eu acredito que vocês já participaram de outras palestras aqui hoje, eu acredito que esse seja um tema recorrente aqui, né? E ainda mais para a gente que vive aqui em São Paulo. Então, no mundo de hoje, silêncio se tornou um nível de altíssimo, altíssimo luxo. E há algum tempo a gente tem acompanhado um número crescente de destinos que promove a ausência de ruído. E não como uma parte de uma mensagem espiritual mais ampla, mas só como uma virtude em si. Eu ouvi falar, eu não sei se eu conseguiria, porque eu falo pra caramba, mas tem, eu não vou lembrar agora, que é uma imersão de 10 dias, que acontece em Curitiba, que você fica 10 dias sem falar, para você se ouvir. Então, é disso que a gente está falando. Nesse caso, é mais focado, mais, você tem um mergulho em si mesmo, mas aqui é simplesmente eu quero desconectar, parar de ouvir o barulho. Vou mostrar para vocês alguns hotéis. Então, eu não estou falando apenas de um retiro silencioso, comer, rezar, amar, mas aqui, por exemplo, é o espaço silencioso em Termla, que chama, na Áustria, que chama Termla, que a política estrita é de não falar, e ele permite completamente uma introspecção e um relaxamento. Embora a quietude ela não pareça algo tão inovador, ela está realmente se baseando numa necessidade suprema do consumidor de hoje. Parece que essas banheiras de flutuação que te isolam completamente do barulho já está rolando aqui em São Paulo. Então, a gente já pode dispor, e são mergulhos que você faz durante 1 hora, não só o teu yoga, mas é uma forma de você se desconectar completamente e de restaurar o bem-estar. E aí você tem um exemplo no outro espectro. Eu estou contando aqui de um isolamento do sensorial. E você tem também exemplos de que impulsionam todos os 5 sentidos. Esse aqui é o Sensory, está o filme aqui mostrando, o Sensory Reality Pods da Sensix, que ele usa sonoridade, ele usa realidade virtual, aroma, temperatura, fluxo de ar, vibração, gosto, frequência de luz para ajudar os usuários a desestressar, para abordar memórias traumáticas ou para atingir estados eufóricos. São cabines de bem-estar que usam sensores biométricos e inteligência artificial para adaptar os tratamentos com base no humor ou na resposta física de quem está dentro dessa cabine. Então, ele pode ser um dispositivo legal para o hotel, para uma grande empresa, para a pessoa relaxar, para aeroportos e até mesmo para quem pilota companhias aéreas, para a classe executiva. E os hotéis estão alavancando essa busca pela saúde mental como uma maneira de explorar novos territórios. Então, por exemplo, esse é o Grand Resort Bad Ragaz, que está localizado nos Alpes, no leste da Suíça. E o que ele tem de diferente? Ele é um hotel que te oferece médicos de verdade. Então, você vai para descansar e você vai para fazer um check-up geral. Então, nesse hotel, o que eles têm, principalmente quem tem distúrbios de sono, eles analisam, eles medem o teu sono, eles fazem tratamento com você e você sai de lá completamente renovado e com uma solução para a tua, como é que chama? Apneia, que é quando você acorda. Apneia do sono, né? E ele tem um spa termal e uma sauna que são finalizados com um banho de vapor de ervas de cristais Swarovski, que facilita o relaxamento. Tem muita coisa por aí interessante. Então, esse é o primeiro, que seria você fazer um check-in para se sintonizar consigo mesmo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma galera que está buscando emoções fortes para se conectar consigo mesmo, ou para conseguir relaxar. Então, coisas que fazem o seu coração bater mais forte. A gente chamou isso de elite ativa, e a gente vê muitas viagens, muitas agências, a indústria do luxo de viagens inteira se focando em trazer essas emoções à flor da pele dos consumidores, que é o que a gente quer sair da nossa zona de conforto. Então, o Active Elite é uma tendência que surge em parte da enorme
quantidade de incerteza que a gente vive no mundo de hoje. E, na verdade, é uma falta de entusiasmo, que muitas vezes essa sociedade das telas é a fadiga digital mesmo que a gente sente. Então, a gente quer buscar essas emoções. Como forma de combater essa falta de entusiasmo, a gente procura experiências poderosas, que muitas vezes são desconfortáveis, mas ela dá um gás, ela renova as nossas vidas diárias. Então, desde passeios incríveis, arrepiantes, esportes radicais, destinos extremos, são caçadores... Alguém está me apitando aqui. Se apitar de novo, acho que é o WhatsApp, eu vou desligar. Então, são caçadores de emoção que estão desesperados para se sentir vivos de novos. Então, é uma forma diferente de buscar o bem-estar também. E não é um segredo que a gente está passando por momentos extremamente turbulentos, uma falta de confiança total. Aqui no Brasil a gente sente isso, economia. Gente, eu não tenho vontade de ler jornal, porque é só notícia ruim. Eu acho que por isso que o wellness está tão em voga, né? Então, a gente tem o desassossego econômico, político, social, e a confiança dos consumidores nas instituições tradicionais, ela está se desgastando. Então, em termos de incerteza, é natural a gente ver consumidores querendo correr um pouco mais de risco e controlar e sentir que estão no controle desse risco. Porque é no meio do caos que as pessoas sentem sede de aventura e de parecerem grandes e ousadas. Suzy Ellis, que é do Global Wellness Institute, que se vocês quiserem conhecer mais sobre o wellness, esse é um instituto que faz pesquisas anuais sobre várias indústrias que estão navegando nesse segmento. Ela fala que tudo isso, essa busca por emoção, é uma reação a tempos estressantes, que essas experiências extremas, elas são uma maneira, de verdade, de levar a tua mente para outro lugar, para você ficar atento àquilo que você está fazendo, para você exercer a presença presente, para você não ficar pensando em outra coisa enquanto você está num lugar e não em outro. Isso dá a chance para a gente se aliviar do estresse e aprender como é possível se afastar mentalmente de maneiras que são rejuvenescedoras. Eu acho que a nossa próxima palestra, vocês vão falar bastante sobre isso, né? Presença presente, foco, com a Rajane. A próxima palestrante, eu fiz um retiro com ela de 7 dias, maravilhoso. Delícia. E o que a gente começa a ver? O que é muito legal quando a gente estuda tendências? Você está vendo um movimento novo e, ao olhar para o lado e ver várias outras ações, vários sinais, manifestações que vão começando a aparecer e que confirmam aquele movimento que você está rastreando. Então, no caso, a popularidade dos parques temáticos é uma loucura que está crescendo cada vez mais. Esse aqui é o da Ferrari, já é o segundo, que tem tudo a ver com o DNA da marca, né, que é trazer emoção através da velocidade. E a participação dos 10 maiores grupos de parques temáticos do mundo aumentou quase 4% entre 2015 e 2016. Esse aqui é o Ferrari Land Park em Tarragona, na Espanha. Juntamente com os esportes radicais, mais pessoas estão escolhendo formatos de exercício intenso para testar seus limites. A Maratona de Londres registrou um aumento enorme de inscrições em 2017. Pensa nas Olimpíadas, a gente tem hoje skate, a gente tem surf, alpinismo e tem mais um. Claro que isso é para atrair a galerinha, a geração Z, que tá só focada no YouTube, no streaming, mas é uma forma de mostrar que a galera está buscando mesmo emoções mais radicais. E porque, conforme explica a Rebecca Scott, que é da Cardiff University, experiências extraordinárias e dolorosas, elas funcionam como fugas que regeneram o eu. Tem uma marca de esportes australiana, eu não vou lembrar o nome, que ela, quando você vinha, ela é de skate, quando você mostrava os teus machucados do skate, ela te dava um desconto na próxima compra. Reconhecendo, surreal, né? Mas ela tinha gente para comprar, muitos clientes, porque ela estava reconhecendo o teu esforço e a tua coragem de se expor. E o mercado global de turismo de aventura vai crescer numa taxa anual de 46% entre 2016 e 2020, mas os critérios da aventura estão mudando. Especialmente para os consumidores mais jovens, um elemento de perigo e a promessa de exclusividade é também crucial para aqueles que priorizam essas atividades fora do comum. Então, o apetite do consumidor por aquilo que não é banal, ele ressalta a relevância de espaços com uma visão mais ousada e, muitas vezes, super limitada, super exclusiva. Esse aqui foi lançado em 2015 pela Global Running Adventures, é uma empresa britânica de viagens. Quem aqui gosta de correr? Se chama World Marathon Challenge, vocês já ouviram falar disso? São 7 maratonas em 7 continentes em 7 dias.
Está aqui o filme, é surreal. Essas pessoas fizeram a maratona padrão, 42 quilômetros todos os dias, Antártida, África, Austrália, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. E elas arrecadaram dinheiro para causas que elas abraçavam. Então, só para mostrar para vocês muitas possibilidades e muitas empresas entendendo que se o meu consumidor quer buscar coisas diferentes, eu acho que é por isso que a Blue Papaya está com fila de espera, mulher, porque está oferecendo isso, né? O pessoal indo atrás de Antártica agora, de destinos completamente diferentes. O heli ski, que era uma coisa que para o brasileiro não acontecia muito, e, de repente, todo mundo atrás de heli ski para esquiar em áreas que são completamente para esquiar sozinho, né? Então, olha, em áreas inóspitas. É por isso que eu lembrei. E a gente vê assim claramente, a gente fez um grupo esse ano de trilha pelo Atacama, que era um grupo de pessoas que não se conheciam. Então, era um grupo que a North Face pediu para a gente organizar, e eram consumidores que vieram deles, né? Pessoas que não se conheciam, que chegaram lá e todo mundo super se enturmou e focados no desafio. Então, tinha o Bernardo Fonseca, que é um atleta, que foi junto e mostrou o que ele tinha feito na Antártica e como que ele tinha conseguido fazer todas essas a maratona dele lá. E ele foi motivando as pessoas, e gente que nunca tinha feito trilha, que nunca tinha conseguido subir tanto, andar, porque tem altitude também, né? Sim. Então, um apoiando o outro, e todo mundo em busca desse desafio, em busca dessa conquista, de estar perto da natureza, de fazer um programa. E a maioria das pessoas disseram: essa viagem, para mim, foi um divisor de águas. Eu não quero mais ir para Nova York, não quero mais ir fazer compras. E é essa tendência que a gente vê fortemente, as pessoas trocando esses destinos por viagens com propósito. Então, eu quero fazer uma viagem onde eu vá me desafiar, seja fisicamente, ou eu vá ter algum conhecimento espiritual, eu vá conhecer uma cultura diferente da nossa. A gente chega, guarda. Bom, tá bom. Então, que é o próximo. Buscas, né, diferentes. As pessoas não, essa coisa de que o brasileiro quer ir para Miami fazer compra não é mais uma realidade. As pessoas, esse consumidor, ele progrediu, e ele é um consumidor que ele quer coisas melhores. Ele quer fazer um safari com os filhos, ele quer poder fazer observação de animais, ele quer ir para a Antártica, quer dizer, coisas que antes a gente falava: nossa, mas um roteiro desse valor, será que isso aqui vai vender? Quem vai comprar isso? E lota, de uma hora para outra. Então, assim, isso que a gente tem visto que mudou muito, né? Que tem a ver totalmente com bem-estar, por isso que a gente achou que era um tema mesmo para dividir com vocês. Que é isso que a Dan está comentando. Olha, destinos que abraçam missões de alto risco e que ajudam a contar histórias únicas também vão ter sucesso. Aqui é uma empresa britânica chamada Untamed Borders, que acho que são também parceiros de vocês, né? Que realizou a primeira viagem de esqui para o Iraque. Gente que quer conhecer lugares que é difícil você ir sozinho. A empresa é famosa por oferecer excursões privadas a países inacessíveis e devastados pela guerra, como Afeganistão e Somália. Meu filho, eu tô louca para viajar com eles. Eu tenho um de 15 e um de 17. O 17 não quer mais viajar comigo. Qualquer destino que a gente coloca, ele me pediu Coreia do Norte. Você tem alguma para Coreia do Norte? Coreia do Norte. Não dá para ser do Sul? Enfim. Mas como é que a gente... Mas tem gente fazendo, né? Tem. Por conta do desafio, aí né? Não vai poder me negar a companhia. Mas, enfim, como é que a gente traz os nossos filhos adolescentes para estarem junto com a gente, né? Não sei vocês, quem tem filho adolescente, que já não consegue mais fazer os caras estarem com a gente, né? E esse aqui eu queria conhecer. Não sei se você já tem alguma coisa, se a Blue Papaya tem. Isso aqui é um destino no Peru. E acho que talvez a tua cama nunca teve tão difícil de ser acessada, né? Então, é um hotel que são quartos exclusivos, você tem que escalar, ou seguir uma trilha difícil, ou escalar, acho que são 400 metros, ele chama Sky Lodge Adventure Suites. São cápsulas cristalinas, e que, para você chegar, ou você chega, de novo, é uma rede de tirolesa, ou uma trilha enorme. E se você for corajoso o suficiente para ficar, você vai ter essa vista espetacular. Você pode descer para o restaurante e jantar dessa forma incrível. São pouquíssimos, deve ser extremamente exclusivo e lotado para os próximos meses. Com um restaurante gourmet. E se você dormir, na hora de ir embora, você pode voltar para o restaurante para tomar o teu café da manhã e depois descer a montanha
desse jeitão aqui. Precisa estar preparado, mas já são possibilidades que a gente oferece aqui do ladinho no Peru. E aqui a gente estava falando lá do alto. Agora, olha esse do solo, que é o Silver Mine. Se você estiver procurando um programa de desintoxicação radical, você desce a 152 metros de profundidade, é um quarto só. Ele foi construído num espaço que era a maior mina de prata da Suécia. O único meio de comunicação com o exterior é um interfone que pode ser usado, acho que talvez só para pedir socorro se acontecer alguma coisa, para contatar um membro da equipe que vai estar lá de plantão durante toda a estada. E a suíte ela é mobiliada, claro, toda a decoração dela é feita com prata, ela tem uma cama luxuosa de casal, champanhe, enfim. Mas está aí, destinos super diferentes e que a galera está buscando para se desconectar. Então, o desejo do consumidor de participar de experiências únicas e muitas vezes incomuns, ele significa bons negócios para o mercado de turismo latino-americano. E aqui a gente tem destinos super incomuns mesmo, né? Vou mostrar alguns para vocês. O Palácio de Sal, que é nas Salinas de Uyuni, na Bolívia. Não sei se é um pacote que a Blue Papaya tem, onde todo hotel é feito de sal. Tem até a travessia, tem uma travessia Alguém que já se foi faz. para a Bolívia? Parece que é incrível. Já? Você gostou? Eles falam que só não pode lamber as paredes do hotel, né? Isso. Imagina. Ou Montanha Mágica, que é um hotel de outro mundo, parece, eu não conheço também, que é no coração da floresta chilena. Ele foi construído para se assemelhar a um vulcão. Vocês estão vendo as imagens, meninas? E que ele até irrompe enviando água em cascata pelo exterior, com um musgo exuberante, e é um exterior coberto de trepadeiras. Olha o que a gente tem de coisa bacana perto. E aqui, para provar que as acomodações extremas, elas podem ser super luxuosas, esse é o Entre Cielos, de um hotel de 5 estrelas, que oferece quartos que flutuam em cima de um vinhedo com vista para a Cordilheira dos Andes. Olha quantas ideias para as próximas viagens focadas no bem-estar. E aqui as cabanas, as árvores de azulique, em Tulum, que a gente pensa que se o Tarzan fosse rico, era aqui que ele moraria, na época da selva dele. Então, esse aqui é o segundo, então. O primeiro, introspecção, eu me sintonizar comigo mesmo. E o segundo, emoções extremas, para eu conseguir parar minha cabeça de pensar através de esportes radicais, de aventuras radicais. O terceiro, que esse é o que a Dan começou a falar, que são os viajantes transcendentais, que aí, além do desejo de férias experienciais, o viajante de hoje ele anseia por viagens com propósito, que permitem que a gente se expanda, que a gente cresça intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Então, esse desejo de transformação e até de transcendência, ele está motivando os viajantes de aventura para jornadas de oportunidade de crescimento pessoal. Eu acho que esse é o tema que tem mais a ver com tudo que a gente está falando aqui. Então, segundo Flip Bowen, que é dos Small Luxury Hotels do mundo, ele fala que a autorrealização é uma tendência em que os hóspedes dele, de luxo, possuem tanto esse desejo que hoje eles procuram experiências que contam a história sobre quem eles são. E uma das razões por trás das experiências de viagens culturais transformadoras é que quando as pessoas são expostas a diferentes realidades, você é capaz de quebrar barreiras culturais. Então, eles falam que essas viagens são o maior antídoto para quem é preconceituoso, que você consegue olhar no olho, viver experiências, ter empatia pelos lugares por onde você viaja. Esse é o slogan da Travel Unwrapped, né? E assim, eu acredito que a melhor forma de você educar os seus filhos, né, para o mundo, para que a gente tenha uma coisa melhor, para que sejam cidadãos realmente do mundo, que a gente consiga, é você deixar com que eles convivam com essas pessoas. Então, é uma coisa diferente quando você não simplesmente se refugia num hotel, num resort, fica lá protegido, mas quando você vai realmente conhecer a comunidade local, vai ver como eles vivem a realidade, né? Como que esse hotel cuida dessa comunidade, como que é feita essa interação. Então, a gente muda a forma de pensar. Muitos preconceitos que você tem sobre determinado povo de um país, quando você vai lá, entende a realidade deles e o porquê que eles estão fazendo aquilo, né? Eu vi claramente na Tanzânia, quando você vai entender por que eles estão matando alguns animais, é para sobrevivência. Então, como que, né, tem alguns, eu vejo assim, o Singita, por exemplo,
que é um lodge que tem lá, que tem uma comunidade, que cuida, né, o pessoal de lá, tudo o que você paga lá, a parte, ele é revertido para que essas crianças sejam educadas, para que aprendam a falar inglês, para que aprendam a plantar, a cultivar, a ter animais. E aí o que eles plantam é comprado pelo próprio hotel para servir lá. Então, quer dizer, de uma forma... Como chama esse hotel? O Singuita. Então, é uma forma que você tem de fazer com que o turismo esteja ajudando a comunidade local, o entorno, preservando o meio ambiente, os animais, né? Ao invés de você simplesmente estar... Vamos lá, então, o turismo de massa, vamos entrar e vai destruindo tudo, e a gente quer ver, então, tem que ter todos os animais. Quer dizer, a gente tem que começar a pensar nos lugares onde a gente vai, como que isso está sendo cuidado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante que o viajante hoje se preocupa e quer participar dessa comunidade, quer ir lá entender como que é feito, né? Como que eles vivem. E essa é a nossa quarta tendência da natureza. Eu estou pulando todas. Estou indo para a errada. A gente está completamente... Fica melhor aqui eu sentada, dá para vocês me verem que não fica com o pescoço para cima, pode ser? Então, tá ruim? Tá melhor assim? Estão me ouvindo bem? Então, essa busca de autoconhecimento, ela pode ser auxiliada pela tecnologia moderna. Essa Travel Rapid, o que ela faz? Hoje, testes de DNA são super baratos. Há poucos anos atrás... Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Agora tá. Espera aí. Hoje custa $100 um teste de DNA. Então, essa Travel Rapid, o que ela faz? Ela cria viagens a partir do teu DNA, a partir da tua origem, da tua herança genética. E ela procura os destinos que tenham a ver com seus ancestrais. E ela até pode colocar um geneticista, um genealogista com você na viagem. Não sei se é uma coisa que a Blue Papai oferece, mas, por exemplo, você tem nas suas origens que você tem um percentual de judaísmo. Você quer conhecer Israel e você quer conhecer Israel com profundidade. É esse tipo de viagem que te leva a uma autodescoberta. E outro pioneiro nesse conceito é o American Transformation Travel Collective, que é uma empresa que oferece a viajantes e fornecedores de viagens ferramentas para estimular o crescimento pessoal ou profissional na estrada. Eu acho que é um pouco parecido com o que você estava contando agora. O ethos da empresa é construído em torno da jornada do herói, onde a sabedoria é aprendida de outras culturas e depois implementada em casa. Que é o que a Danila acabou de comentar, da importância da gente... Fala, Danila. Da gente conhecer como que é em cada lugar, né, as diferentes culturas. Porque a gente fica muito preso, às vezes, à nossa forma de pensar no mundo, né, no Ocidente, e quando a gente chega do outro lado, a gente fala, nossa, mas eu vejo muito, assim, quando a gente faz viagens, tem gente que fala, não, mas eu não quero a Índia de jeito nenhum. Eu não quero nem ver, é uma pobreza, e eles vivem muito mal, e eles sofrem. E aí você, quando chega lá, que você se depara com aquelas pessoas, e você vai entender a forma como eles pensam, você vê que quem sofre somos nós. Né? Que eles estão felizes, eles não precisam de tanto, eles não precisam de muito. Né? Então, é uma busca diferente. E aí você vê que o teu relógio gira para um lado e o deles gira para outro. Então, é muito pensar só no próprio umbigo, achar que eles estão mal e a gente está bem. Né? Os caras vivem de outra forma. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir se abrir nessas viagens para enxergar as diferenças e conseguir trazer para nós um pouco disso, né? Sim, eu acho que essas viagens elas promovem mesmo uma transformação, né? Porque o planeta precisa mesmo de uma consciência mais elevada. E o turismo transformador ele está sendo mudado também pelo misticismo moderno, com um toque de hedonismo. Esse aqui é o Azulik Etulum, que eu já mostrei para vocês, é um templo em comum de autoconhecimento, ensinamentos milenares. E na cúpula, que vocês estão vendo aqui na tela, os convidados eles podem recuperar os ensinamentos da sabedoria ancestral para curar corpo, mente e alma por meio de cerimônias sagradas, com cacau, com
temazcal, com sessões de meditação, aulas de yoga. Os hóspedes, eles podem se conectar com a visão do mundo nativa, que orienta para a paz mental e para a harmonia. E, gente, olha isso aqui que espetacular. Os pacotes de bem-estar são uma jornada de introspecção por si só. No topo da pirâmide de Koba, tem um xamã nativo e massoterapeutas que ajudam os hóspedes. Isso aqui é uma piscina cenote. natural, né? Não estou vendo direito, mas parece um cenote. Tá, em Tulum. Esse mesmo hotel, chama Mystical Wonders Packages. Os cenotes, eles fazem, em Tulum, principalmente, tem muitos desses xamãs que fazem, que às vezes, que fazem rituais mesmo, de acordo com o que a pessoa está vivenciando. Sim. É muito bacana. Você Imagina, vê uma coisa totalmente diferente, né? Você abandona completamente suas preocupações. Aqui, se você não for relaxar aqui, acho que não relaxa em lugar nenhum do mundo, né? Aqui no Peru tem o Wilcatica, que não é só um retiro de bem-estar, é um programa espiritual que é oferecido uma vez por ano. Pode ser mulher sozinha, homem sozinha, casal, amigos que estão procurando a experiência do Vale Sagrado. E as experiências incluem meditações guiadas no Jardim dos Chakras, passeios na comunidade Quechua, sessões de dança de chakras e até um curandeiro andino. Então, a gente tem muita coisa para explorar aqui. E na busca contínua pela autorrealização, muitos consumidores estão adotando uma abordagem mais hedonista e experimentando substâncias que alteram a mente e que podem ajudar a atingir os níveis mais elevados de consciência. Acho que uma das mais conhecidas hoje é a ayahuasca, né, para vários lugares que você vai, na Amazônia, vários lugares que oferecem hoje rituais. Índia, é isso que você fala? Conta um pouquinho. Tem os spas, assim, de uma forma geral, até em Rishikesh a gente tem um monte, não sei se alguém conhece, se já foi, os spas ayurvédicos, então, onde você é recebido por um médico, tanto esses, assim, são duas vertentes diferentes, né? Então, os da Suíça, que tem lá os médicos tradicionais, que te fazem toda uma avaliação para ver o que você precisa, alguns até chegam a medir tudo, o quanto você tem de minerais, né, para dar esse equilíbrio no seu corpo. Então, são médicos mesmo que você fica durante um período nesses spas para você se reequilibrar e se reconectar. Por outro lado, a gente tem esses outros, né, que são os ayurvédicos e os médicos orientais. Tem no Japão também os ryokans, né, que as pessoas que são hospedarias japonesas, que às vezes você pode ficar um dia ou dois e você faz shiatsu antes de dormir, você entra dentro de um banho de imersão de... Como é que chama aquela banheira? Agora me fugiu o nome. Num ofurô bem quente. Então, você faz como eles faziam no passado. Você come aquela comida, faz o shiatsu, faz a massagem do jeito que você gostar, entra nesse ofurô, dorme num tatame e você vivencia essa experiência. E o que eu percebo é o seguinte, as pessoas voltam e falam de toda a viagem, essa foi a melhor parte. Porque eu consegui realmente relaxar, eu consegui não pensar em nada, não pegava o celular, e eu me soltei lá, parecia que eu era uma geisha. Me senti super bem, né? Então, eu acho que tem isso por todos os cantos do mundo. A gente tem, desde desses da Suíça, como a gente tem os de Rishikesh, que são super tradicionais, medicina ayurvédica, que você vai ver qual é, né, o seu tipo e que tipo de ginástica que você tem que fazer, que tipo de massagem, quais são os óleos, qual é a alimentação que é boa para você. Então, eu acho que a gente tem, pelo mundo, muitas buscas diferentes daquela tradicional que a gente está tendo aqui. E aí você vê as pessoas voltando e dizendo, nossa, tarja preta nunca mais, né? Eu acho que depende muito do quão a pessoa está aberta a fazer, está disposta a buscar e mudar, né? Tem muita coisa bacana por aí. Você trabalha com todos esses, tá? É só pedir que vocês montam. A gente faz. Esse aqui eu acho que o mais importante é a pessoa saber o que para ela é. Né, o que é importante. E muitas vezes a pessoa não conhece, a gente explica, e nem sempre a pessoa está aberta a fazer uma coisa diferente, precisa muita explicação para que ela vá. E o mais legal, eu acho, que do nosso trabalho é quando a pessoa volta e diz, nossa, eu adorei essa parte, que era o que ela não queria fazer. Que era o que ela achava, não, dormir no chão, eu vou pagar $1.000 para dormir num tatame, não vou, de jeito nenhum. Então, a gente fala assim, não, peraí, vamos diminuir um hotel aqui
e faz essa experiência uma noite, né? A gente equilibra para que você experimente algumas coisas diferentes. E o mais legal é isso, é quando que a pessoa não estava completamente fechada lá na zona de conforto dela, querendo fazer do jeito que o amigo fez, e você percebe uma pontinha de vontade de fazer uma coisa nova, e ela te dá essa abertura, e quando ela volta, ela fala, nossa, só quero fazer com vocês agora. O que tem de diferente em tal lugar? Então, eu acho que isso é o melhor dos mundos, que é a pessoa se abrir para o novo e gostar, né, e conseguir curtir. Bora, alguém aqui já fez experiências diferentes ou está sempre indo para os mesmos destinos? Como é que é? Já fez? Dividir aqui com a gente. Esse aqui é um outro exemplo, é um hotel chamado Ritmia, na Costa Rica, que é um centro de promoção de vida, onde tem várias celebridades, eles trabalham cura espiritual, estimulação intelectual, bem-estar físico, e os hóspedes também podem agendar jornadas de ayahuasca, quem quiser ir mais a fundo nesse processo. A gente vai terminar agora nosso último, que tem a ver com a última chance, que é um movimento forte que a gente percebe das pessoas que querem ir para aqueles lugares que elas sabem que daqui a pouco os lugares não vão existir mais. Veneza nem entrou aqui, que daqui a pouco não vai existir, mas são lugares mais distantes e tem a ver também com sustentabilidade e com a natureza. E tem uma coisa curiosa para dividir com vocês. Hoje, eu vou me antecipar aqui, mas um instituto na Escócia começou a divulgar, a remediar natureza, a sugerir natureza como remédio para as pessoas. Como prescrição médica, né? Prescrição médica. Então, à medida que a mudança climática avança, muitas paisagens naturais estão se tornando vulneráveis e as pessoas querem ir lá antes que isso termine. As geleiras, eu acho que tem muitos lugares que as pessoas estão com essa sensação de não... Tem muita coisa que se diz também, né? Tem que ver a aurora boreal esse ano porque não vai ter mais. Tem algumas coisas que são exagero. Mas tem muitas outras que mudam, não só da natureza, mas até políticas, né? Até o Butão. Se você... Hoje é um lugar ainda fechado, que as pessoas não têm televisão, não têm celular, né, e você consegue ver uma coisa. Se você for daqui a algum tempo, quando, né, porque já depois dessa abertura e deles começarem a introduzir esses eletrônicos, vai ficar um lugar diferente do que era. A gente estava essa semana, eu estava com 9 amigas em Caraíva, por isso que eu estou de pena e de pulseira de índio. Voltei contente. E eles tentam lá fechar, cancelam as festas de Ano Novo, mas não é possível. Quer dizer, era Trancoso, virou Espelho, agora é Caraíva, e não tem como. É assim que vai sucessivamente, né? Mas, enfim, aqui o grande tema é a natureza sendo vista como remédio, e tem muitas pesquisas que mostram que realmente estar em contato com a natureza torna a gente mais relaxado nos ambientes de trabalho, nas nossas casas, e ela melhora mesmo pressão e depressão. E porque aqui é um índice dessa Green Room Retail que fala que o ambiente natural ele traz um aumento de relaxamento de 56%. E se no passado as empresas de viagem elas se beneficiavam da natureza sem pensar muito, hoje elas estão muito mais cuidadosas. Uma porque a gente como pessoa está de olho no que as empresas estão fazendo, mas que hoje a gente entende que não tem jogar fora, né? O planeta é um só, eu jogo fora onde? Então tem todo um cuidado cada vez maior e a sustentabilidade está mesmo no mainstream. Então aqui a gente entende que luxo não pode ser um desperdício. É mais do que tempo de agências, de que as empresas que trabalham com hospitalidade entenderem que elas têm que ter um compromisso com o meio ambiente. E elas estão tendo cada vez mais. Então aqui é uma boutique chamada Boutique Eco, chama Buteco, que é um site de viagens ecológicos que destaca hotéis que combinam luxo e sustentabilidade. Então, você quer buscar isso? Vem ver quem são as empresas de verdade que estão pregando e que estão fazendo esse ecossistema funcionar. E provando que esse design ultra luxuoso pode andar de mão dadas com essas preocupações de sustentabilidade, esse é o Svart, na Noruega, que é um enorme edifício circular que tem uma visão 360 graus da geleira Svartisen, e que o que é realmente interessante é que ele vai ser o primeiro hotel que tem energia positiva, quer dizer, ele gera mais energia do que ele gasta. E isso é luxo, né? Isso é luxo. Eu acho que o consumidor atual ele está atrás disso, ele está atrás de lugares sustentáveis que usem materiais, né, recicláveis,
que não tenha canudinho plástico. Então, isso eu acho que é uma coisa, não é mais uma tendência. Acho que o consumidor chega nos lugares e, se ele vê alguma coisa errada, ele fala, né? Não é mais prataria e luvas brancas que faz parte do luxo. Acho que o luxo, hoje em dia, é você poder chegar e se conectar e perceber que tudo aquilo está sendo pensado para o seu bem-estar, não só naquele momento, mas do mundo, né? Do planeta, para os nossos filhos, enfim. Acho que esse é o novo luxo, né? Sim. E esse hotel aqui, ele vai ser aberto em 2021. Eu estou sonhando, adoraria conhecer. Gente, olha as fotos, que espetaculares, né? Esse você conhecia já? Já tinha visto, Já? não conheço em loco. Bora fazer um pacote para lá. E aqui uma iniciativa semelhante é o Tierra Patagônia, que foi criado para mostrar e preservar a beleza natural da Patagônia, juntamente com uma variedade de iniciativas para preservar o habitat e cultura local. A pousada apoia uma campanha de reflorestamento que visa plantar 1 milhão de árvores na Patagônia chilena. Então, os exemplos de como os hotéis estão trabalhando nesse sentido. Esse aqui, a gente achou muito legal contar para vocês, que chama Fogo Island Inn, que é no Canadá, que trabalha a transparência, porque não necessariamente sustentabilidade tem que ser alguma coisa super tecnológica, ou exigir uma quantidade enorme de investimento. O que eles fazem? Eles criaram um rótulo nutricional econômico, onde eles colocam todos os gastos que eles têm do hotel, como uma Everlast, por exemplo, que trabalha assim na moda, que mostra por que o quarto custa o que custa. É só uma forma de se comunicar e de mostrar o lucro que eles têm de forma extremamente transparente. E esse é o Mashpi Lodge, no Equador, que se posiciona como um guia e guardião da natureza. É um casulo de nuvens, um casulo de luxo nas nuvens do Equador. E aqui, a gente pode ver o filme. Aqui é um pouquinho do que você contou de outra iniciativa. Eles trabalham com os locais, eles trabalham o ecossistema. Eles, uma vez que o local, que os nativos se mostram empenhados, eles dão parte, eles tornam os nativos e os trabalhadores sócios do hotel. Então, eles trabalham realmente o ecossistema O entorno, todo. né? Não podem entrar com o hotel e invadir a comunidade sem pensar naquelas pessoas que estão lá ou na natureza que está lá. Por isso que a gente trouxe esse exemplo, que é um exemplo que trabalha nesse sentido. Então, assim, basicamente é isso, são 4 grandes movimentos. Eu acho que a gente já dividiu aqui um pouco. Essa tendência do bem-estar, ela veio para ficar. Eu acho que tem 4 pontinhos que a gente discutiu aqui que são legais para a gente pensar, que é você inovar para se diferenciar. Se você é uma indústria, se você está dentro da indústria de viagens, você trazer os seus clientes para fora da sua zona de conforto. E aqui eu queria te convidar, Dan, a gente já conversou um pouquinho, mas o que você sugeriria se eu quero sair da minha zona de conforto? O que eu posso comprar da Blue Papaya? A Blue Papaya faz as viagens pensando assim, para cada pessoa, né? A gente tem de viagem de grupo, como essa que eu contei, que a gente fez para o Atacama, a gente vai fazer uma outra para a Patagônia, que também é uma viagem de aventura, que a gente vai fazer caminhadas, enfim, focado na natureza. A gente vai fazer agora em setembro. Então, também vai ser um grupo que já está quase lotado, né? Mas a gente tem alguns lugares e a gente vai fazer esse grupo pensando nesse foco mesmo em desafio, em você se desafiar e estar perto da natureza. Agora, a gente faz viagens para todos os cantos do mundo. Então, eu acho que dentro do tema do que a gente está falando, tem muitos lugares onde você consegue se desconectar completamente. Existem vários hotéis onde você chega e eles já te falam para tirar o sapato, quer dizer que é bem isso que a gente está falando, assim, para botar o pé no chão, descarregar as energias, já te esperam com uma massagem, o aroma é diferente, então é tudo pronto para você realmente se desconectar. E desde a comida, que eles já perguntaram para você antes o que você gosta, o que você não gosta, todo mundo, né, se tiver criança, enfim, pensando realmente no teu bem-estar. E eu acho que assim, cada vez mais conhecendo a pessoa pelo nome, sabendo quais são os gostos dela, oferecendo aquilo que ela tem vontade de fazer. Então, se você é uma pessoa que gosta de fotografia, eles vão te levar no melhor lugar para fotografar, com guias especializados. Então, eu acho que todo tipo de viagem, seja ela uma viagem espiritual, uma viagem de natureza,
ela tem que te trazer um bem-estar. Você tem que ter você tem que buscar esse bem-estar, seja através da espiritualidade, né, que a gente fez algumas viagens nesse ano, muitas, em busca de espiritualidade, para a Índia, para o Butão, para o Japão, né, para o Japão, onde as pessoas, a gente teve um grupo de budismo antes, que as pessoas estudaram o budismo, então elas estavam super conectadas com aqueles templos onde elas estavam indo conhecer. Então não era só a guia lá naquele momento. Eu acho que assim, sempre falo que o melhor investimento é o guia. Porque não adianta nada você ir voltar e não ter entendido o que você estava vendo, ou não ter conseguido perceber o que estava acontecendo. É verdade. Né? Então, assim, muitos lodges na África têm guias sensacionais que mudam assim a viagem, que fazem realmente a diferença, que te dão aulas dentro de um jipe, que você fala, nossa, olha o que ele está falando. Então, eu acho que é isso que acaba fazendo a diferença. Então, acho que é importante você ter uma pessoa que te oriente para que você... Porque, hoje em dia, se você vai fazer uma viagem que você não está preocupado com essa busca, né, nem sempre vale a pena. Se você vai e volta e não conheceu, ou sabe, foi lá praticar, esse lugar eu já vi, mas você fez tal coisa. Então, eu acho que vale a pena você ir atrás do que te move, do que vai te fazer feliz, do que... Acho que isso até é o slogan de alguma coisa, não sei, mas o que... Acho que talvez até aqui do It Brands, não? O que te move, eles perguntavam num textinho. O que te move, o que te faz feliz. Eu acho que é isso que é importante, né? Você vê o que você vai conseguir gerar daquilo. Você vai ter uma inspiração ali por conta dos templos, ou talvez por conta de arte, ou um curso diferente. Eu acho que cada pessoa é única, né? Ou ter um contato com a natureza mais profundo, observação de animais. Eu acho que tem muitos lugares no mundo, como a Andréa mostrou, que vão te fazer se sentir melhor, que vão te despertar coisas que você nem sabia que você gostava. Então, isso eu acho que é o mais importante, é você voltar da viagem melhor, com mais estímulo, com mais, né, vontade de parar e começar de novo e fazer. As férias têm que ser um momento de reflexão, um momento de você respirar e pensar como é que você quer vivenciar aquela próxima etapa da sua vida, se é de uma forma mais tranquila e, né, pensando de um jeito diferente, ou no mesmo, né, na mesma pegada de sempre. Então, acho que tem que ser, a viagem tem que te fazer, sabe, sentir paixão por alguma coisa de novo e se reconectar. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para nós, para Danila? Oi. Ai, quer pegar aqui, ó? Vou passar aqui. Andréia, é um gosto te escutar mais uma vez. Ai, que bom. E, assim, no Brasil... Volta aqui, Ah, não, você vai ficar com o microfone, desculpa. Uhum. Sim. No Brasil, a gente tem, em Campos do Jordão, o Botanique, que traz todo esse conceito, né? Além dele, tem... Na feira foi aventado algum outro destino, algum outro resort com todo esse propósito? Naquela ILTM? É, que aconteceu... Não é que sei eu não te dizer se teve algum lançamento. Eu acho que a Danila pode até responder melhor. Aqui no Brasil... além do Botanique, que tem toda essa... Sim, né? esse trabalho focado no bem-estar. Na comunidade, não só do hóspede, mas do todo o entorno. Né? Tem algum outro projeto? A gente tem muitos hotéis aqui no Brasil que estão preocupados com o entorno. Na Amazônia, a gente tem Lençóis Maranhenses, tem muitos hotéis que estão fazendo esse trabalho de uma maneira incrível. Eu posso dizer que igual, assim, que tem certificados internacionais. A gente tem o Ponta dos Ganchos no Sul, que é um hotel reconhecido mundialmente, né? A gente tem o Cristalino Lodge e agora me fugiu. O Anavilhanas. Anavilhanas eu fui, é maravilhoso. Que são assim sensacionais e que super cuidam, né, das comunidades locais e da natureza.
Que mais? Deixa eu ver se eu me lembro. Em termos de spa, a gente tem aqui pertinho também o Unique Garden. Tem vários lugares bacanas, perto de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente. No Rio também tem alguns. Nas praias. Esses são os que eu estou lembrando agora melhor. Mas tem muitos. Alguém tem alguma pergunta a mais que gostaria de dividir com a gente? Eu vou passar um filminho rápido para nós sobre uma viagem recente que a Blue Papaya fez. Esse é o grupo que a gente fez junto com a North Face, que é o Summit Experience, que é essa viagem de natureza e aventura, que a gente vai fazer o próximo agora para a Patagônia. Bora, Rô. Isso tudo é Atacama? Nossa, que bárbaro. Essa aqui ainda tem vaga, é isso? Não, essa já foi. Essa foi em já abril, foi. a que tem vaga ainda em setembro para a Patagônia. Essa foi para o Atacama. Mas foi assim um divisor de águas. Eu vou contar que eu fui com o joelho quebrado, ainda está meio mais ou menos, mas a empolgação do grupo era tanto que eu falei, eu vou na trilha, não tem por onde eu tenho que fazer isso. Então foi uma coisa muito, muito bacana mesmo. E agora a gente abriu também a operação de esqui. Então, a gente está trabalhando com bastante destinos de esqui aqui na América do Sul, no Hemisfério Norte, e heli-ski, essas coisas que eu falei. Então, enfim, estou à disposição de vocês também. Eu vou Obrigada. tentar. Eu não sei se eu consigo aqui, que eu queria passar uma apresentação para vocês. Ele está andando demais aqui, espera aí. É uma viagem como essa que a gente fez do Atacama, que é aberto ao público, né? Quem está patrocinando é a Norte, patrocinando, assim, eles vão fazer vários eventos, eles vão levar, sempre eles levam um atleta, às vezes 2, que fazem palestras motivacionais e que dá esse engajamento para o grupo todo que não se conhece. Né? Então, vai ser agora na Patagônia, do dia 25 ao dia 31 de setembro. São dias de semana. Patagônia chilena. Vai ser no Explora, no Hotel Explora, que a gente vai ficar, que é all inclusive. Enfim, e tem todos esses guias que fazem esses percursos. Né? Então, assim, tem sempre 2 grupos. Tem um grupo que é mais desafiador, que é para quem gosta mesmo, né, de ir, subir o toco, fazer as trilhas mais difíceis. E tem um grupo mais moderado, que a gente chama, que quem não conseguir fazer, ou no segundo dia está meio cansado, pode fazer esse segundo. Mas o mais legal é que, assim, nesse primeiro, pelo menos, nós éramos 42 pessoas, e até eu com o joelho quebrado, que não sou a maior atleta do mundo, falei, não, a gente tem que ir, porque você acaba tendo esse engajamento. Né? Então, assim, eu ouvia muitas pessoas falando de trilha, eu não era uma pessoa que fazia trilhas, não era o meu gosto assim mais genuíno. E quando a gente chega lá e você se depara com aquela natureza completamente diferente do que você já viu, tão perto do Brasil, e uma coisa tão maravilhosa, acho que não tem como você não se emocionar e não começar a perceber o porquê que essas pessoas fazem as trilhas, os desafios, essa coisa com a natureza, você entra nas termas. Foi um divisor de águas mesmo para muita gente que virou e falou, eu não quero mais fazer viagem sem propósito, eu quero fazer viagem para testar os meus limites, para estar em contato com a natureza, para descansar, ou para celebrar, mas eu não quero mais viajar porque eles estão indo, eu também vou. Eu quero fazer uma coisa pensada de acordo com o que vai me fazer bem. Danila, obrigada. A gente vai precisar encerrar. A próxima, com certeza, vai ser espetacular. A minha experiência com ela, pelo menos nesse retiro, foi.
Tá aqui os nossos contatos, da Danilo, meu. Eu vou pedir para vocês, eu consegui, depois de muito custo com a Stylus, abrir o nosso Instagram no Brasil, que chama We Are Stylus BR. Então, sigam a gente, porque isso vai fazer com que os gringos fiquem felizes com o nosso desempenho aqui no Brasil. Esse é o pedido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Isso aqui é para parecer super moderna. Vocês conseguem com a foto, vocês têm acesso direto ao e-mail do meu time. E é só pedir. Queria receber a apresentação que a Andrea fez agora sobre... Está toda detalhadinha, com todas as dicas. Ela é mais completa. A gente fez um resumo aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês.